E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo certo? Seguinte, o Vitória está muito próximo de acertar a contratação de Caio Vinícius para a disputa da elite do futebol brasileiro em 2024. E para o vídeo de hoje trago para você quem é esse jogador, por onde atuou, como joga, né? E como pode atuar nessa equipe do time do Léo Condé. Eu sou o Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. O Caio é um volante de 24 anos revelado nas categorias de base do Fluminense, mas na equipe carioca ele nunca se firmou. Foi emprestado para algumas equipes como o Oeste, o Atlético Goianiense, mas viveu o seu melhor momento da carreira no Goiás, também por empréstimo. Chegou à equipe goiana em 2021 para a disputa da Série B e ele foi peça indiscutível naquela equipe. Foi um titular da posição que conquistou o acesso à elite do futebol brasileiro naquele ano. E o seu bom desempenho fez com que o seu contrato, seu vínculo de empréstimo, fosse renovado por mais um ano. Na temporada seguinte, em 2022, também pelo Goiás, que a gente acabou de citar, ele teve o melhor ano da carreira em números, tá? Em partidas atuadas, né? Foi o ano em que ele jogou mais em quantidade na elite do futebol brasileiro na Série A, né? E ele também teve bastante minutos, em muitos momentos como titular, em outros como reserva, mas foi um cara que recebia bastante oportunidades naquele time do técnico Jair Ventura, que inclusive permaneceu na elite do futebol brasileiro naquele ano, né? Em 2022. Nesse ano, inclusive, foi a sua última partida como atleta profissional de futebol. Ele não entra em campo desde novembro de 2022. Por quê? O seu vínculo de empréstimo com o Goiás se encerrou e ele retornou ao Fluminense. Só que no Fluminense ele tinha, na verdade ele tem ainda, né? O ano não acabou, contrato até dezembro de 2023. Só que ele nunca esteve nos planos do clube, né, para que ele atuasse, para que ele recebesse mais oportunidades. Então ele não jogou, não atuou e tá desde então sem atuar. Se eu não estou enganado, a última partida dele foi ainda pelo Brasileirão da Série A de 2022, na vitória do Goiás por 1-0 contra o Juventude. E, se eu não estou enganado, inclusive, ele não era titular naquela partida, tá? Então, tá aí alguns momentos do Caio Vinícius como jogador profissional. Vai completar 25 anos em 2024, o atleta nascido em 1999. Por característica, é realmente um primeiro volante, tá? Vini, pode fazer o segundo homem de meio campo? Pode fazer. Mas, por função, ele é realmente esse primeiro cara do meio campo. Mas ele percorre o campo todo, não é um cara tão paradão assim. Principalmente sem a bola, é um jogador que tem essa capacidade de se movimentar pelo campo todo. O mapa de calor do atleta realmente mostra isso. Só que assim, eu acho que a gente chega num ponto crucial dessa conversa, que é a gente entrar no mérito da qualidade técnica do Caio Vinícius, né? O que de fato o torcedor do Vitória quer saber. Vini, acho que ele chega para ser titular? Acho que é um jogador de qualidade? Acho que ele pode render na Série A do Campeonato Brasileiro? Cara, eu não gosto do futebol do Caio Vinícius, tá? E os números, principalmente dele na Série A do Campeonato Brasileiro em 2022, mostram exatamente isso, tá? Ele teve cerca de 81% de acerto no passe nesse torneio, ainda pelo Goiás. E nos números defensivos, que muita gente bate na tecla que é o seu ponto mais forte, eu também acho que ele agrega mais sem bola, mais na questão defensiva, do que propriamente com a bola nos pés, né, do que ajudando nas criações das jogadas. Os números também não são bons assim, tá? Teve 1,1 interceptação por partida, 1,7 desarme por jogo e 1,3 corte por partida, né? Não são números altos, são números baixos, principalmente
para aqueles que falam que é o ponto mais forte do atleta, né? É claro que a gente também não pode ser injusto aqui com o jogador, a gente critica porque a gente não gosta da qualidade técnica do atleta e acha que ele não pode render tanto na Série A do Campeonato Brasileiro, mas esses números isolados mostram, exemplificam, né, que o atleta não foi um titular durante muito tempo, né, nesse campeonato, tá? Por exemplo, por efeito de comparação, o William Oliveira, que foi o primeiro reforço do Vitória para a temporada de 2024, que disputou a Série A do Campeonato Brasileiro desse ano pelo Goiás, é muito mais jogador que o Caio Vinícius. E mesmo assim eu não sou um fã assim muito grande do futebol do William Oliveira. Ele tinha ido bem no Cruzeiro na Série B, e aí na Série A pelo Goiás nesse ano. No início da temporada, ainda no Campeonato Goiano, ainda na Copa Verde, era um atleta muito criticado por parte da torcida do Goiás. E aí quando chega o Armando Evangelista, um técnico que tinha se destacado no Arouca, que foi contratado no meio do Brasileirão nesse ano pelo Goiás, ele conseguiu reencontrar o seu futebol. Ele fez boas partidas, era um titular indiscutível no time do Armando Evangelista, mas foi pouco tempo que realmente o William Oliveira conseguiu mostrar. E mesmo assim, ele é mais jogador que o Caio Vinícius. Eu acho ele um atleta com mais qualidade em comparação com o atleta revelado nas categorias de base do Fluminense. Então acredito que num primeiro momento o William deve ser o titular da posição. É claro que os dois podem atuar juntos, mas acredito que se os dois, né, se o Léo Condé optar por colocar os dois de cara como titulares, eu acho que o Vitória vai perder muito em construções das jogadas. É claro que a gente também vai entrar no mérito que na maioria das partidas o Vitória vai transferir a responsabilidade para o adversário criar oportunidades e o Vitória reagir. Imagino que o cenário vai ser esse. Mas de qualquer forma, apesar disso tudo, não enxergo o Caio Vinícius sendo titular, principalmente no início da temporada. Pô, a gente tá falando que ele não atua há mais de um ano, cara. Isso é muito tempo e encostado, praticamente sem treinar realmente, né? Tendo nenhuma oportunidade. Então vai demorar um certo tempo ainda nessa pré-temporada para que o jogador tenha a recuperação física e ainda técnica de ritmo de jogo. Enfim, vai demorar um certo tempo ainda para o Caio Vinícius entrar no tranco, né, conseguir retomar o seu melhor momento, principalmente físico. Então não enxergo uma boa contratação, mas espero que eu esteja errado, né? Espero que o atleta possa chegar no Vitória e corresponder, destacando, claro, que essa contratação não está fechada, mas o acerto está muito próximo. E aí, rapaziada, concorda comigo? Manda pra gente aqui nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.